Sua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer um caso pra vocês que vai levantar, assim, muitos questionamentos, mas muitos mesmo. Assim, quase que questionamentos diários. Não deve ter uma pessoa aqui assistindo esse vídeo que não passou por uma situação dessa. E eu tenho certeza que em muitos casos, e assim também espero, tudo tenha se resolvido da melhor forma possível. Mas hoje nós vamos falar de um caso que não se resolveu da melhor forma possível. Nós vamos contar a história do Miguel Fernandes Brandão, de 13 anos de idade, um menino que sonhava em ser jogador de futebol até o dia que ele teve uma febre no mês de outubro do ano passado e ele precisou de atendimento médico. Depois desse dia, o que se segue são 26 dias de muita luta, também um pai e uma mãe sem o seu filho. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, tem muito material público sobre o caso do Miguel, muito material público mesmo. Eu também encontrei uma entrevista da mãe e do pai do Miguel, o pai, o vigilante, o Fábio Luiz Brandão, de 43 anos, e a mãe, a Genilva Fernandes Brandão, de 40 anos de idade, que é funcionária pública. Essa situação deles, bebês, não é pra menos não, porque se você faz as coisas de uma forma errada, você é tão culpabilizado, e aí você de repente só quer fazer a coisa certa, você só quer preservar a vida do seu filho, você tenta dar o melhor para o seu filho, e aí quando você questiona que de repente o seu filho está numa situação muito difícil fisicamente e só passaram para ele Tilenol, e aí você vai no hospital novamente, você quer um exame e colocam no prontuário que você é ansiosa, realmente é uma situação bem complicada mesmo. E agora a gente vai tentar entender como tudo isso aconteceu, quem era o Miguel também, quem é essa família que agora passa por um momento de muita luta, porque afinal de contas eles fizeram um boletim de ocorrência contra o hospital de Brasília do Lago Sul. Primeiro, para a família, né, para o casal, o Miguel ele era um milagre, porque logo que eles se casaram, eles souberam que eles não poderiam ter filhos ali, o casal não podia ter filhos, até que o Miguel chega. Ela dizia que ele não desobedecia, que ele era um menino com uma conduta ótima, muito querido pelos amigos, e isso não é uma coisa que ela tá falando porque ele se foi, não, é de verdade mesmo. Inclusive tem uma caixa com várias e várias cartas, e à época esse caso ele não foi a público, isso aconteceu de outubro para novembro, então só tá vindo a público agora, e a quantidade de cartas que o pessoal da escola mandou para ele, que os amiguinhos da escola mandaram para ele, é uma quantidade muito grande. Todo mundo sentia muita saudade dele, ele tinha muita vontade de ser jogador de futebol, ele era muito alto, então ele tinha essa vontade, inclusive ele tinha encomendado, que era um sonho de consumo dele, uma chuteira verde. Eu realmente não sei dizer a marca dessa chuteira, gente, eu não entendo muito aí de chuteira, mas a chuteira acabou infelizmente sendo encomendada, e quando a chuteira chegou ele não estava mais vivo para receber. Então era uma situação em que os pais tinham muito orgulho do filho que tinha, era um filho assim com um comportamento muito bom, e um menino ali que todo mundo gostava, o pessoal da escola gostava muito, os amigos gostavam muito. No dia 13 de novembro do ano passado, Miguel começou a apresentar uma febre, estava tendo ali um pouco de febre, só que o Miguel, ele tinha rinite e também sinusite. Logo a mãe pensou, sinusite ou a rinite deve ter atacado, deu uma Novalgina a ele e aguardou um pouco. Só que no dia seguinte, então no dia 14, ela percebeu que ele tinha piorado. Então ela pergunta para ele como ele tá se sentindo, ele diz que estava se sentindo muito mal. Ela percebe também que ele estava com uma cor um pouco diferente e ela também não estava se sentindo tão bem fisicamente. Logo ela pergunta para ele se ele queria comer alguma coisa e ele disse que não, porque ele estava com a boca com um gosto muito ruim. Nesse momento ela percebeu que isso poderia ser, vocês sabem, né, as máscaras e tal, a C. Então ela disse o seguinte: bom, eu vou levar você no hospital, assim testa você, eu também vou testar, porque assim a gente sabe que não tem nada de mais, né, de repente mais sério acontecendo, pra gente ver que não é só isso que é sério, né, tem outras coisas que são muito sérias e que parece que esqueceram que existe também. Quando eu digo isso, eu tô dizendo questões médicas, mas vamos lá. A mãe faz o que é esperado, afinal de contas, quem não age desse jeito nos tempos atuais? Pegou uma gripe um pouco diferente,
tá com sintomas diferentes, a pessoa já imagina, né? Melhor testar, porque a gente sabe que se der positivo, não pode ir pra escola. Tem algumas coisas aí que não pode. A questão é a seguinte, quando ela chega, então, até o hospital, ela vai direto para um hospital que era atendido pelo plano de saúde dela, que era o Hospital Brasília. Chegando no hospital, a mãe, então, relata, né, no primeiro atendimento ali com o médico, fala o que estava acontecendo e ela diz o seguinte, que ela teria sido muito bem tratada por uma médica, só que essa médica, ela não ia ficar por muito tempo, ela já estava quase no final do plantão, mas eles teriam feito os testes, então testou para C e também para influenza. E o que aconteceu foi que não deu positivo para nenhum dos dois, então não tinha nada ali, nada foi acusado, e o que eles fizeram foi o seguinte, ela começou a dizer que o filho estava com uma certa dificuldade para respirar e que também estava se sentindo muito enjoado, muito mal, e o que aconteceu foi o seguinte, quando ela retorna então com os exames, não era mais a mesma médica. Inclusive a mãe do Miguel conta que ela ficou um pouco preocupada porque logo de cara, quando ela começou a relatar os sintomas, o que o Miguel estava sentindo, a médica teria demonstrado muita preocupação. Isso estava parecendo um quadro de miocardite, mas que era necessário aguardar os exames. Então, quando sai o resultado dos exames para influenza e para C, acabou. Eles simplesmente dizem o seguinte, olha, vai para casa, é um quadro viral, e a gente trata quadro viral com hidratação e também com antitérmico. Então, automaticamente o médico ele faz uma receita e manda para a mãe. E essa receita era só para antitérmico, não tinha mais nada ali. Então a mãe leva o filho para casa, talvez até tenha sentido um certo alívio de não ser nada mais sério, e tudo bem, leva para casa, começa a dar medicação ali para febre, só que acontece que do dia 14, que foi o dia que ela levou ele para o hospital, para o dia 15, a situação ela deu uma complicada grande. Segundo a mãe conta, no dia seguinte, quando ela encontra o adolescente, ele estava suando muito, passando muito mal, a pele dele também estava com uma tonalidade arroxeada, o que deixou ela super preocupada, as unhas dele também estavam roxas e ele estava com muita dificuldade para respirar. Então, nesse momento, eles também voltam ao hospital, explicam que estiveram no hospital no dia anterior e aí que ela começa a dar uma insistida. Ele chegou aqui com esse quadro, foram feitos exames, não foi passado nada além, né, de um antitérmico, e eu gostaria de saber o que ele tem, porque ele tem alguma coisa, não é possível que ele só esteja aí com um quadro viral, como se fosse aí, sei lá, uma virose, talvez seja isso, também não é uma coisa que fica muito claro, e é aí que a gente se pega, por quê? Isso não fica muito claro pra gente. É um quadro viral. Somos leigos, não somos médicos. Então você para e pensa, tá, mas viral do quê? E aí você quer saber. E ela começa a perguntar, ela diz, porque eu gostaria de saber viral do quê? Porque o meu filho não tá tomando nada. Será que não seria o caso de antibiótico? E aí é nesse momento que eles dizem não, porque não se trata, coisas virais com antibiótico. Enfim, respostas, né, ali estão sendo dadas e ela começa a insistir, mas então não seria bom fazer um exame de tórax, fazer um exame de sangue, qualquer exame. Na verdade, ela queria que alguma resposta fosse dada porque o filho dela estava piorando. Inclusive, no dia 15, que é quando ela retorna no hospital, ele também estava com diarreia e estava vomitando. Resumindo, ele estava com um quadro bem complicado para chegar num hospital e nada ser feito. Então, naquele momento, eles percebem a situação, é quando eles vão colocar. Estão examinando novamente o Miguel porque a mãe estava ansiosa. Não, vocês não ouviram errado. Foi colocado que a mãe estava ansiosa. Eles dizem que o Miguel vai ser internado e começa ali todo um procedimento. Segundo a mãe conta, quando ele estava no aguardo ali da vaga para poder ser internado e tal, ainda tinham médicos ali circulando. Porém, eles dizem o seguinte para a mãe dele, dizem que não tinha nenhuma vaga na ala pediátrica e teriam que colocar ele na ala de adulto. Ela, naquela situação, naquele momento, ela achou que ele estaria melhor, talvez ali, né, mais confortável, então diz que tudo bem, que poderiam ter colocado. Depois ela até se arrepende disso, ela diz que nunca deveria ter deixado colocar numa ala adulta. O filho dela, então, é levado para essa ala, que já não era a ala correta, porque era uma ala adulta, mas tudo bem, até então é o hospital, vai ser assistido, tá tudo certo. Só que, segundo a mãe, eles continuaram apenas nos remédios antitérmicos, ali entre dipirona e novalgina, só tentando isso, e ela questionando, olha, mas vocês só estão dando soro, vocês só estão dando antitérmico, vocês só estão dando, né, novalgina, e o meu filho não melhora, o meu filho só tá piorando. Ela disse que aí já era uma situação em que o filho já não conseguia mais se mexer direito, era uma situação bem caótica e nada era feito. Segundo ela, até demorou um certo tempo, logo que ele chega no quarto de hospital, nenhum médico apareceu para de repente fazer uma avaliação nele, absolutamente nada. Então era uma situação que começou a se complicar bastante.
bastante dia após dia. Eu vou dizer para vocês que não foram muitos dias não, a coisa foi rápida. A mãe também não estava se sentindo muito bem, mas ela não podia deixar o filho dela, ela não deixou o filho dela por nada. E aí que eles dizem que o filho estava sendo, né, os médicos colocam ali no prontuário dele que eu estava sendo assistido ali pelos pais, inclusive a mãe era muito ansiosa, novamente dizem que ela é ansiosa por 2 vezes e que não parava de fazer as mesmas perguntas para os médicos. Então ela perguntava o tempo todo a mesma coisa e isso está muito bem descrito ali na papelada que foi disponibilizada, mostrando que de repente a mãe estava de repente dando uma causada, né, perguntando demais ali uma coisa que já tinha sido explicado para ela, porque disseram para ela que não tinha como dar antibiótico para aquele quadro, que era um quadro viral, tinha que continuar com soro e também com antitérmico, e era isso, esse era o tratamento e que automaticamente ele melhoraria. Só que acontece o seguinte, ele não conseguia nem mesmo ir ao banheiro sozinho, ele começou a precisar da cadeira de roda, o pai começou a dar banho nele, o pai até diz que fez uma brincadeira com ele, disse assim, olha, hoje sou eu que vou te levar pro banheiro, vou te dar banho, quando eu tiver velhinho, é você que vai ter que fazer isso com o pai. E ele fez, assim, uma carinha de tristeza, porque ele estava se sentindo muito mal, a febre era muito alta, até que quando chegou ali por volta do 3º, 4º dia, o pessoal chegou para dar mais antitérmico. Eu vou falar assim, o pessoal, afinal de contas, a gente não sabe quem foi a pessoa específica, quem são as pessoas específicas, e pra gente não acabar, de repente, culpando pessoas que não tem nada a ver, vamos deixar isso muito claro, eu acho que isso tem que ser investigado e individualizado, porque é bem importante isso. Ela sempre se refere muito a uma médica, e parece que essa médica teria dito o seguinte, vamos tentar uma última vez aqui um pouco, né, de antitérmico para ele, vamos tentar uma última vez, e isso seria em troca de exames, porque ela teria dito, nós vamos tentar pela última vez, e aí eu peço os exames. Ela disse, você me promete que você pede os exames? Ela disse que sim, que ela pediria os exames. Tudo bem, é dado então o antitérmico a ele, e ele começa a passar muito mal, ele começa a suar demais, suar demais, suar demais. Logo, posterior a isso, ele é levado para UTI no dia 18, afinal de contas, ele teve um choque séptico. Bom, quando ele tem um choque séptico, não tinha muito o que fazer, né? Corre, porque aí você não prestou atenção no que tinha que prestar atenção, agora você corre, levam o menino para UTI, quando chega na UTI, outros médicos vão avaliar, outros médicos vão olhar a situação do Miguel e dizer o seguinte, mas como pode estar desse jeito, né? Seria basicamente esse o olhar, como é que deixaram chegar, como é que a situação chega nesse ponto aqui e agora que estão trazendo para a UTI ou agora que estão correndo atrás, não tinha de certo nada ali prescrito em relação à medicação, porque isso também é uma coisa que o pessoal da UTI olha como estava sendo tratado antes de ser passado para o médico da UTI e automaticamente ele diz o seguinte, olha, eu vou dar para o seu filho um antibiótico, fala para a mãe, tá? Para a mãe do Miguel, eu vou dar para o filho de vocês um antibiótico e esse antibiótico, ele dá conta de acabar ali com várias possíveis bactérias, várias, uma vez que a gente ainda não tem o resultado de qual é a bactéria específica aqui que a gente precisa combater. Bom, os exames são pedidos e é aí que eles chegam à conclusão de que eles estavam lidando com uma bactéria super perigosa, que é a bactéria Streptococcus pyogenes. Essa bactéria, ela tem diversas formas de se manifestar na pessoa, só que seria basicamente assim, é como se toda pessoa, ela tivesse essa bactéria no corpo, mas ela não manifesta. Em algum momento da vida, ou nunca, você pode ter uma baixa de imunidade e essa bactéria acabar se manifestando no seu corpo. E quando ela se manifesta, ela também pode se manifestar de formas diferentes, como por exemplo, você pode achar que você está com uma gripe, com um resfriado e de repente não, de repente se essa bactéria que acabou acordando e ela acabou afetando as suas vias respiratórias, que é uma das formas dela acabar aparecendo, dela acabar ali se mostrando. Também tem a febre reumática, que pode acontecer quando essa bactéria também tem essa acordada, vamos colocar assim, e também a parte da pele. Você pode ter infecções de pele, você pode ter psoríase, e depois que isso acontece, você começa a transmitir para outras pessoas. E essa foi uma parte que eu me questionei. A gente faz aquela pergunta, será que foram tomadas ali, de repente, os cuidados necessários para que ele não acabasse passando isso para outras pessoas? E eu digo isso porque a mãe dele acabou se contaminando. A mãe passa por um procedimento de tratamento e a mãe dele sara. Então, quer dizer, talvez se isso tivesse sido diagnosticado logo de cara, tivesse sido descoberto quando ela começou a insistir que ele estava piorando, que a situação estava visivelmente piorando, porque segundo ela, segundo o relato da mãe,
ele estava todo arroxeado, a pele estava arroxeada, então assim, as coisas não pareciam ser apenas ali, de repente, uma coisa boba, uma febre, né? Ele tá assim de febre, não para de febre, precisa tomar banho de cadeira de roda de febre. E, isso é um quadro viral, mas qual vírus? Isso é uma coisa que acontece muito. Existe uma infecção. Você pergunta, mas qual infecção? Infecção aonde? E aí, não, é só uma infecção. E ninguém diz pra você onde é ou o que é essa infecção. Só que ao que tudo indica, pelo menos aqui pelas fontes, só foi sabido qual era de verdade a bactéria depois que ele já estava na UTI. Nesse momento também que eu vou dar uma parada e também parabenizar o pessoal da UTI desse hospital, porque nem tudo, como eu disse pra vocês, nem tudo foi negligente. Segundo a mãe, ela conta que quando eles chegaram na UTI, que já era um momento em que o filho dela estava com muitas necessidades ao mesmo tempo, porque ele já estava apresentando problemas nos rins, em várias partes do corpo, os médicos começaram a correr muito, ele foi muito bem assistido, eles fizeram tudo o que podiam, mas tudo mesmo, para tentar salvar a vida do Miguel. Ela também teria sido tratada, então quer dizer, isso acabou sendo transmitido a ela, o que levanta, né, aquela minha pergunta, a possibilidade de ser transmitido a outras pessoas é apenas uma pergunta, não é uma acusação. Segundo a mãe, é claro que não foi formalizado, porque a gente sabe que médico não vai falar um do outro, mas que o médico da UTI olhou como coisa, meu Deus, né, estão trazendo para cá numa situação dessa por qual necessidade? Qual a necessidade de ter deixado as coisas chegarem a esse ponto? Talvez esse seja um olhar que muitos de nós conhecemos. E aí o que acontece? Quando chega nessa situação e precisa ir para a UTI, é que vem a parte mais complicada, porque a mãe não pode ficar com ele lá. O filho dela olha para ela aquela situação de e agora eu vou ficar aqui sozinho, e ela diz para ele que era para ele lembrar de uma viagem que eles tinham feito, que ele tinha gostado muito, para ele ficar ali naquela viagem e esperar um pouquinho, porque daqui a pouco eles estariam juntos novamente. Eu juro que eu tô me esforçando bastante aqui, tá? Ela teria dito que ficaria tudo bem e eles começaram a cuidar dele lá, só que ele não foi melhorando. Ele começou a tomar muitos e muitos antibióticos, mas o quadro dele piorava a cada dia. E de uma forma quase que impressionante. Sinceramente, foi impressionante. Eu fico imaginando esses pais por 22 dias, que foi o tempo que ele passou na UTI, vendo isso chegar a essa situação e entender que mesmo que ele se recuperasse totalmente, o que ficaria do filho deles? Como o filho deles recomeçaria? Isso tudo também é uma pergunta que a gente começa a se fazer. Segundo a mãe, ninguém nunca disse a ela que o filho dela não estava em perigo ou que o filho dela não estava numa situação gravíssima. Ela disse que todas as vezes que ela chegava nas visitas que aconteciam na UTI, eles diziam que a situação dele era gravíssima. E ela e o pai, tá? A mãe e o pai do Miguel foram assistindo dia após dia partes do corpo do Miguel parando de ter irrigação de sangue e entrando em necrose, porque isso pode acontecer. Então aconteceu nas pernas, primeira parte periférica, as pernas, depois glúteos, também teve a região ali íntima, entre outras partes das costas, e eles precisavam diversas e diversas vezes fazerem raspagem de tudo isso, o que fez com que eles se perguntassem onde isso vai parar. Os dias se passando, remédio sendo dado, só que a coisa já estava muito, mas muito avançada mesmo. Inclusive, a gente não tá fazendo um sensacionalismo aqui, eu tô até tentando falar o mínimo possível, só que a questão é a seguinte, a situação chegou num ponto para esses pais que eles foram vendo tudo isso, e aí vocês imaginem como ficou a cabeça deles, porque a pessoa nessa hora já não consegue mais nem chorar, já não tem mais o que chorar. Essa mãe, ela ficou doente, ela se curou e ela continuou basicamente morando no hospital junto com o pai, e os dois ali assistindo o que estava acontecendo com o filho deles. A situação foi piorando, piorando, piorando. Eles começam a fazer outros exames e descobrem que aquilo também teria se espalhado no cérebro e também tinha se espalhado por outros órgãos do corpo. Eles também colocam que ele estava com sérios problemas nos rins, começa a fazer diálise no hospital para ver se ajudava, e teve ali uma situação em que eles precisaram, já bem próximo ao dia 9, ao fatídico dia 9, trocar a sonda dele, o que fez com que as coisas talvez dessem uma piorada também. A gente não sabe como é que estava a situação interna, né, do Miguel. Isso tudo deve estar bem laudado, uma vez que a mãe está processando o hospital, fez um boletim de ocorrência. Tem uma investigação, na verdade, uma investigação policial acontecendo com o hospital. Então isso aí deve estar tudo bem certinho. E vendo essa situação toda, parece que o médico responsável disse que não teria jeito na outra semana, isso já chegando no dia 9, na outra semana, lá pelo dia 14 e
15, ele teria que fazer a amputação, não teria como deixar as pernas dele. Vocês imaginem que esse menino, ele tinha o sonho de ser um jogador de futebol. Isso não parava de passar pela cabeça dos pais, isso não parava de passar pela cabeça das pessoas que conheciam ele, fora que vocês, eu não vou colocar nenhuma foto, nada que possa remeter isso, porque quando eu olhei assim, quando eu vi as fotos, eu parei, eu pensei, é nesse momento que um pai e uma mãe, ele não sabe nem o que pedir, sabe? Se a pessoa acredita em Deus, ela não sabe nem o que pedir, porque sinceramente você olha aquela situação e você fala, onde isso vai parar? Eles estão marcando para as pernas, só que eles também estão falando do glúteo, eles estão falando das costas. Como essa situação se resolve? Como isso para? Então, eu acredito que é a única pergunta que a pessoa faz, né? Como que continua depois? Então, claro que você não quer perder, é uma coisa meio que instintiva, mas quando você para e pensa, você diz, meu Deus, por que fizeram isso? Por que deixaram as coisas chegar a esse ponto? Ah, mas isso de repente foi uma coisa que se agravou lá na UTI, foi se agravando? Não, mas acontece que todos os médicos, eu assisti pelo menos uns 5 médicos diferentes, específicos, falando sobre isso, sobre a rapidez necessária para poder conter essa bactéria. Também nas fontes tem diversos médicos falando que é necessário a rapidez, porque senão vira exatamente isso. Tem pessoas que têm mais resistência, menos resistência, poderia até ser pior, a gente nunca sabe. Cada corpo vai reagir de um jeito e o Miguel estava nessas condições quando o Miguel começou a ter paradas cardíacas. É aquela situação que você não sabe o que esperar, né? Diz, olha, teve uma parada, se tiver mais uma ele tá muito fraquinho, e a pessoa começa ali a tentar manter as esperanças, mas por volta de 00h24, ele tem mais uma, e essa acaba levando ele a óbito. Na parte ali de causa, tá? Causa mesmo do óbito dele está certinho aqui. Choque séptico por Streptococcus pyogenesis, influenza A, insuficiência renal aguda e gangrena periférica. Então, essas foram as causas colocadas ali no atestado de óbito do Miguel. Só que a questão toda da família é o seguinte: as coisas chegaram a esse ponto. Isso poderia ser evitado? Não tendo seus exames, não tendo as coisas que eram necessárias ser feitas sendo feitas, isso é negligência? Então é aí que muitos de nós pode pensar assim, não, claro que é negligência, né? Vamos colocar aqui que é negligência. O problema é o que nós achamos e o que a justiça acha. Até o governo, parece que do estado, acabou mandando o pessoal que cuida ali, eu não sei o nome da galera, sabe? Mas assim, mandou o pessoal que toma conta aí da parte da saúde e eles teriam dado uma olhada. Diz que o hospital passaria por inspeção, o que eu já acho um absurdo, sinceramente, porque eu acho que se você tem uma situação dessa em que você pode ter uma pessoa que estava ali sendo tratada dessa forma. Não é possível que não tenha acontecido em outros estados. Eu tinha visto uma cidade que há 2 meses atrás, parece que era uma cidade chamada Cascavel, onde as pessoas estavam apresentando sintomas dessa bactéria. Eu não sei se era exatamente essa ou alguma variante ou parecida, mas era esse primeiro nome mesmo, Streptococcus, e muitas pessoas estavam indo para os postos, inclusive um menino, Felipe, não resistiu, tá? Isso em 4 dias, ele não resistiu, era pequeno e a mãe estava falando justamente sobre a forma com que foi tratado também, tratado apenas ali com antitérmicos e que realmente não deu tempo, não fizeram exame de sangue, não fizeram nada. A mãe do Miguel diz o seguinte: se de repente tivesse tido um problema, o convênio não tivesse aprovado ali o exame dele, ou fosse o que fosse, eles deveriam ter falado para ela, para que ela pudesse tomar as medidas necessárias, uma vez que o filho dela estava nessa situação tão grave. E argumentar que o diagnóstico prévio não poderia ser determinante na questão aqui do Miguel, é claro que ninguém pode, não existe na medicina 100% de certeza de absolutamente nada, mas que as chances de sobrevivência aumentaria bastante se ele tivesse sido tratado logo desde o começo. Segundo os especialistas, isso seria assim crucial, porque precisa ser diagnosticado, tratado o mais rápido possível. Inclusive, tem diversos outros médicos em outros momentos em que essa bactéria aparece. Então, essa é uma bactéria que ela é uma bactéria que preocupa. Ela não é uma bactéria que é fácil de acontecer dela despertar, vamos falar assim, mas quando ela desperta, ela acaba sendo preocupante, sim, para os profissionais de saúde. Existe tratamento para ela, existe tratamento específico para ela, então realmente muitas coisas poderiam ter sido feitas nesses dias que a gente pode dizer que foram os dias principais, que foi quando
a bactéria talvez tenha se espalhado pelo corpo uma vez que ele já estava todo tomado, assim, basicamente é por isso que o título é esse, tá? Porque teve um momento ali que essa frase, ela foi dita. Então é nesse momento que você para e se coloca no lugar dos pais, porque os pais vão fazer o quê? Naquele momento, eu acredito que até posterior a ele, toda a questão de você pensar em como vai ser o enterro, você pensa durante, você pensa depois, porque quando tá ali, você tá preocupado com o que vai se seguir, as coisas só estão piorando. Aí alguém vai lá e marca uma retirada, né? Vamos tirar aqui as pernas. E aí você tá falando do filho de alguém. E esse filho de alguém queria ser jogador de futebol. E essa mãe, ela correu, ela foi atrás. Só que ela não conseguiu. Ela não conseguiu porque simplesmente acharam que ele tinha que tomar Tilenol e não que deveria ter sido testado. Parece que um hemograma é capaz de detectar essa bactéria. Então, ninguém pensou que era isso que ele poderia ter. Ninguém imaginou que era isso que ele poderia ter. E é por isso que as pessoas, elas precisam ir para a faculdade, para elas não imaginarem, mas sim para elas pedirem exames. Na dúvida, você pede um exame. A medicina, ela não pode trabalhar com vidência. Não existe vidência na medicina, você está lidando com vidas. Então, o que acontece? Quando você está pensando em medicina, eu acho que aí entra, né, a primeira regra, que é: se você não pode fazer nada, só não faça o mal. Então, se você não pode fazer nada, deixa outro profissional fazer. Se você não tá conseguindo perceber nenhum tipo de coisa, a mãe tá insistindo demais, eu acho que eu não tô dando conta disso aqui, passa para o seu colega. Quando vocês estiverem passando por uma situação em que vocês perceberem que não tá tendo essa compreensão, não tá tendo esse entendimento e que você tá percebendo que tem alguma coisa de errada, de bem errada mesmo, e você não tá conseguindo ter ali, de repente, um amparo, uma resposta, e aí você tá prestando atenção que o que essa pessoa tá falando não parece o quadro que você assistiu acontecer. Ela assistiu o filho dela vomitar, ela assistiu o filho dela ter diarreia, o filho dela ter dificuldade para respirar. Segundo ela, a situação estava tão complicada que quando ele foi pro quarto, ele ainda não estava na UTI, ele tinha sensibilidade para colocar aquele respiradorzinho que coloca no nariz, aquele de silicone. Ele não podia colocar aquilo, ele não conseguia deixar, estava muito machucado. Então a mãe ou o pai seguravam aquilo o tempo todo para que o ar pudesse entrar, mas que não encostasse na narina dele. Será que as coisas precisam chegar a esse ponto? E aí ele é levado para uma UTI, e quando ele é levado para a UTI, já não tem, de repente, tanto a ser feito, se aquilo ali já tomou uma proporção tão grande. Eu não sou médica, eu não sei como essas coisas acontecem, como se espalham, mas segundo os médicos, isso precisa ser sim rapidamente detectado, e tem mais, é transmissível. Colocou o hospital na lista, né, de checagem para ver como o hospital estava operando e tudo mais. Eu não acho que essas coisas elas deveriam ser avisadas. Isso tinha que ser feito de surpresa, sabe? De tempos em tempos, pegar um hospital de surpresa e simplesmente ver como tudo tá funcionando, com uma equipe técnica responsável, e não apenas de repente quando uma coisa dessa acontece. E isso poderia ter feito de repente um estrago no hospital. Se a gente parar para pensar, pessoas que estavam até mesmo no mesmo andar poderiam ter se contaminado, porque segundo os especialistas, quando essa bactéria ela acorda, você pode transmitir através do seu espirro, qualquer secreção que saia da sua narina, da sua boca, ou até mesmo contato com a pele. Então, assim, são muitas formas que você tem de repente acabar contaminando outras pessoas. Então, vocês conseguem entender que de repente você não fazer o atendimento adequado, ou supostamente não fazer o atendimento adequado, ele pode não apenas dar óbito ao seu paciente, como também pode ali causar um dano muito grande dentro de um hospital. A mãe acabou se contaminando, a gente não sabe quantas pessoas entraram em contato com ele. Se ele não tem nada que de repente ele pudesse estar em isolamento, pessoas poderiam visitá-lo, os amigos, a família, mais pessoas poderiam acabar pegando, assim como a mãe. Então a gente para e pensa no tamanho disso, o tamanho da responsabilidade. Como essas coisas poderiam ter saído de controle. Isso poderia ter porção, uma pessoa contamina, se contamina, vai passando, e é assim que esse tipo de coisa, que nem é uma coisa assim tão comum de virar, né, de repente uma epidemia, ela acaba virando uma epidemia, porque não é tratado da forma correta. Quando a mãe, percebendo que o filho tinha mais, né, mais do que de repente ali uma virose ou alguma coisinha boba, ela pede o exame, ela é chamada de ansiosa, tá? Ansiosa, tá fazendo perguntas repetitivas. A pergunta repetitiva era qual? O que o meu filho tem? Qual é a bactéria que o meu filho tem? Ou qual é o vírus que o meu filho tem? Porque é uma pergunta que basicamente dificilmente se dá. Isso fez dela, de repente, uma pessoa ansiosa. É o único filho dela, o filho dela de 13 anos, que chegou lá passando mal em um dia, foi medicado com antitérmico, no dia seguinte chega numa situação totalmente pior, vai piorando a cada dia,
e só dão antitérmico e soro para ele. E quando de repente ele chega numa UTI, todo esse quadro ele se desenvolve. Gente, foi uma coisa assim impressionante. E aqui eu digo mais, esses pais, quando eles estavam falando com a TV, eles nem pareciam que estavam aqui, eles não pareciam nem que eles estavam nesse planeta. Parecia que realmente estavam altamente medicados, talvez até ali mais o pai estava bem mais aéreo, porque isso é o tipo de coisa que pega uma pessoa assim, gente, que não é só a questão do óbito, é a questão dos dias anteriores, você assistir tudo aquilo. Todas as vezes que você vai em uma visita, todas as vezes que você vai saber como seu filho tá, tudo é pior, só piorou, piorou, piorou. E quando você olha para ele está ligado a umas 40 máquinas diferentes. Segundo ela, tinha pelo menos umas 40 máquinas, entre coisas ali grudadas no filho dela, e o filho dela estava com necrose. Então, quer dizer, vão começar a fazer amputações. Então, são coisas que você vai pensando que o psicológico da pessoa vai a zero, acabou. Quando uma coisa dessa acontece, não tem mais como remediar uma situação dessa, não melhora. Então, a única coisa que resta para esses pais é buscar a justiça. Bom, depois que o pessoal do governo, aí que eu também não sei quem são os responsáveis aí por fazer esse trabalho, mesmo o hospital sendo particular, parece que eles vão fazer essa inspeção, e agora é a parte do direito, né? A parte mesmo que liga à lei. Nessa situação, como ele estava utilizando o hospital Brasília, mas ele também estava sendo ali de repente suportado por um plano de saúde, eles também vão acabar unindo o hospital. Nesse momento acaba sim unindo tanto o hospital como também o plano, e os dois ali juntos vão precisar dar ali algumas respostas com o avançar das investigações, tá? Então assim, não vai ter como separar, foi o hospital ou foi o plano, não vai ter como, até porque eles nem sabem qual foi o motivo dos exames não terem sido feitos ou se realmente a médica não pediu. Então tudo isso precisa ser investigado, e também saber se as coisas aconteceram exatamente como a mãe disse, como o pai disse. Provavelmente devem ter câmeras de segurança, deve ter muita coisa ali para poder respaldar os pais. A gente torce muito para que nessa hora nada desapareça, né? E que os pais consigam, de repente, mostrar tudo. A mãe diz que se ele tivesse sido tratado na UTI desde o começo, ele tinha se salvado, porque eles fizeram, assim, o possível e o impossível para tentar salvar o filho dela. Então, ela só tinha coisas boas para falar do pessoal da UTI, mas o atendimento anterior ao da UTI foi um absurdo, sem contar também que ela disse que se ela pudesse, ela nunca teria deixado ele ir para a parte, né, do setor ali de quartos de adulto, porque ela disse que não tinha ninguém para recepcioná-lo, um médico para dar uma olhada nele, e que demorou muito tempo para aparecer alguém para tentar saber ali o que ele poderia ter, e que isso não aconteceria se ele tivesse continuado na emergência, porque tinha muitos médicos ali ao redor. Ela disse que se ela pudesse voltar, ela preferia ter ficado ali na parte de emergência, não ter ido para o quarto, porque também não foi um quarto na ala correta, porque ele não tinha que estar na ala de adultos, segundo ela, e que ele acabou ficando desassistido. Então, essa é a parte da mãe, é quando a mãe fala. Só que acontece o seguinte: o hospital, ele também, né, todo mundo falando sobre o assunto, a mãe coloca isso, uma investigação na Polícia Civil começa, então essa investigação ela tá em curso, e o que acontece é o seguinte: agora, vários lugares estão falando sobre esse assunto. É um assunto que, sinceramente, é um elefante na sala de muita gente. Tem muita gente que, por um momento ou outro, pensa, não, existiu uma negligência que existiu. Só que dessa vez uma pessoa, ela realmente foi e ela denunciou. E a gente para e pensa, quantas vezes, de repente, isso deveria ter acontecido? Ou a pessoa desconfia que teve alguma coisa errada, mas você para e você pensa, mas se eles que são médicos estão falando isso, quem somos nós para falar o contrário? Só que nem sempre é assim. Em todos os lugares existem bons profissionais e maus profissionais. E não pensem que na medicina é diferente. Então, isso é uma coisa também a se pensar. Tem toda também a questão de a gente não sabe até onde isso é responsabilidade do hospital, isso é responsabilidade do plano, e aqui ninguém tá para investigar. Eu tô aqui para contar para vocês o que fez essa mãe e esse pai procurar justiça para o filho, o que aconteceu com esse filho e o que eles precisaram assistir durante esses 26 dias que ele passou nesse hospital, e mais precisamente os 22 dias que ele passou na UTI, quando o quadro ele foi se agravando, a ponto de alguns dias depois do falecimento dele já estava agendado a retirada de suas pernas. Então isso é para a gente ter uma ideia de como as coisas estavam e o que esses pais eles passaram antes do óbito do filho e depois do óbito do filho também, porque aí você tem que lidar com a dor, com a saudade do seu único filho,
que para você era considerado um milagre. E esses pais, eles só conseguiam ser felizes com esse filho, tava tudo certo, parecia só uma febre, e é aí que tá a chave, parecia só uma febre. Os médicos, eles alertam para que vocês fiquem de olho, principalmente nos pequeninos, porque pode acontecer muito de parecer uma gripe e não ser uma gripe, ser uma coisa muito séria que precisa ser tratado com remédios específicos, com tratamento específico, coisas elas podem evoluir de uma forma bem ruim. O caso do Miguel, ele é um caso que talvez tenha sido também uma mistura. Como a gente tinha uma influenza ali no meio, talvez isso tenha dificultado bastante ali no tratamento e aquilo tenha se agravado de uma forma bem complicada. O que me deixa pensando é o seguinte, segundo a mãe, ele teria testado, tanto ela quanto ele, né, teriam testado a influenza logo no primeiro dia e deu negativo. Então tem coisas que às vezes a pessoa até pegou dentro do hospital. Isso é uma coisa que acaba acontecendo. Você está em ambiente hospitalar, você acaba também adquirindo outras coisas. Então a gente não sabe aí o que pode ter, né? O que pode estar presente ainda no corpo do Miguel, que de repente até durante uma investigação possa ser levantada. Se é que a investigação vai para frente, como as coisas elas vão funcionando. E isso fala com cada um de nós. A gente não consegue parar de ouvir essa história, porque essa é uma história que também faz parte da vida de cada um de nós. É claro que nessa hora, assim, deve ser incrível se você não passou, se você nunca ouviu falar, mas é muito difícil quem não ouviu falar. Não que o resultado sempre seja resultado do Miguel, mas essa condição de você ter um total descaso é uma situação que muitos de nós já passou na pele, passou com um parente, passou com uma pessoa que ama, e é muito triste. É um sentimento de você menor que uma ervilha, é uma coisa assim horrível. Você não tem, você se sente sem braço, sem perna, você se sente sem nada. Você não se sente gente, você não se sente merecedor, não parece que você é tratado como um ser humano, e essa é uma sensação que demora muito para passar. É uma sensação que ofende, é uma sensação que humilha tanto você que é paciente como as pessoas ao redor. É como se você tivesse vergonha de estar dizendo aquilo, ou até mesmo muitas vezes parece que você tem que provar, não tô dizendo que é o caso aqui, tá? Mas é como se você tivesse que provar que é uma situação que tá todo mundo vendo que é, sabe? De repente você cortou ali e você tá dizendo, ó, cortou. E as pessoas olham como, não, isso aqui foi só aqui a gente vai fazer aqui um curativo. Você tá falando, mas cortou. E você fica envergonhado de repente estar mostrando aquela situação, porque parece que você é invisível. Então, assim que saírem atualizações sobre esse caso, eu trago aqui para o canal. E eu também gostaria de dizer para vocês que tomem cuidado quando vocês forem ao hospital e passarem por uma situação assim, em que vocês estão percebendo que tem mais coisa acontecendo. Procura outro hospital, de repente outra unidade de saúde, outra unidade de atendimento. Como eu disse para vocês, tem uma matéria sobre Cascavel, que tiveram 5 pessoas que também vieram a óbito com essa bactéria, talvez um outro tipo da mesma bactéria, alguma outra variante, mas também teve o caso e também teve um outro menino, e o nome dele era Felipe, e a mãe, ela estava dizendo que sim, que teve negligência. Então é aquilo, você percebeu que tem alguma coisa errada. Ela levou o filho dela à UPA, ela viu todas as situações, o que estava acontecendo dessa vez foi numa UPA, e foram só dando antitérmicos para o filho dela, até que ela acabou marcando o médico particular, o médico correu com os exames, mas infelizmente não adiantou nada. Então o filho dela também acabou indo a óbito com poucos dias, tá? Entre 4 e 5 dias ali. Então é realmente uma coisa a se prestar atenção. Você mãe, você pai, não aceite qualquer diagnóstico. Você levou o seu filho para ser atendido, ele tomou um remédio, ele não tá apresentando melhora, volta no hospital no outro dia, volta no plantão de outro médico. Se nada realmente assim for passado ou receitado, ou né, nenhuma medida, exame ou qualquer coisa for tomada, aguarda um pouco a troca de plantão. Nessa hora, infelizmente, a gente tem que usar a imaginação para passar por um atendimento, mas não cai na besteira de levar para casa, porque de repente você não vai ter a chance de reverter esse quadro depois. Essa mãe, ela ainda levou várias vezes, ela foi levando, mas a gente sabe que tem situações que são bem mais complicadas. Então seria ótimo, seria incrível se de repente o caso, sabe, o caso do Miguel pudesse despertar nesse sistema de saúde aquela questão de, não gente, vamos parar com esse negócio de o que chega aqui, é um Tilenol, ou o que chega aqui, não, a gente examinou aqui,
é uma coisa boba, pedir pelo menos o mínimo, que seria um hemograma, sabe? Um exame de sangue, um exame simples, às vezes pode mudar todo o quadro, mudar de repente a história de uma pessoa. E será que é uma coisa que sai tão caro assim? Então é uma questão assim de se pensar. Eu sei que nós temos a sorte de ter, né, de repente é assim pelo menos que é dito, e que muitos defendem que nós temos a sorte de ter um sistema de saúde pública, e eu acho incrível, realmente mas a gente sabe que poderia ser melhor. Então a gente não sabe o porquê das coisas acontecerem, e a gente não sabe, né, de repente a frase, né, essa frase me pegou muito, né, meu filho teve o corpo devorado por bactérias. Então não foram bem essas as palavras, foram as palavras da capa. É super difícil você repetir isso, é super difícil você falar isso, e eu fico imaginando como foi assistir isso. Então eu acho que só quando uma pessoa ela tenta assistir na pele o que ela tenta entender ali a cada ponto, cada evolução, como foi para aquelas pessoas, é que ela consegue ter mais ou menos uma noção do que aquele outro tá sentindo. É muito difícil você estar na pele do outro. Se for um pequenino, se for um adolescente, não sabemos também se não é uma questão de ego. Existem profissionais que têm um ego muito inflado. No momento em que a mãe diz é só isso, não precisaria de mais um exame, parece que a pessoa muitas vezes sente uma certa necessidade de dizer que não, é só isso mesmo, porque ela estudou, ela passou diversos anos na universidade, depois ela passou por uma barra danada para se tornar a profissional que se tornou, e ela sabe o que ela tá fazendo. Então isso também é um problema. Às vezes a pessoa ela tá tão segura do que ela tá fazendo, e ela tá ali tão cheia de razão, que simplesmente, de repente, as coisas param de fazer até um certo sentido. É o verdadeiro, né? Eu sei o que eu tô fazendo. A médica aqui sou eu. Se eu que sou a médica tô dizendo que não precisa, quem é você? Afinal de contas, se você tá trazendo até aqui é porque você não é médica. E aí é que a coisa toda desanda e não pode acontecer. A coisa precisa ser colaborativa e não divisiva. Eu falei muito nesse vídeo, eu falei demais nesse vídeo, porque é uma situação que não dá, só se vocês vissem a foto, só se vocês entendessem a situação, para vocês terem uma ideia do que essa família passou, do que o Miguel passou, de todo o susto, o medo e tudo que ele passou, e todos os sonhos dele que só não vão mais existir, não vai ter a menor chance de existir. E tudo isso acho que já é o suficiente para que sim, que a polícia investigue, e toda sorte a polícia, que investiguem, que encontrem tudo, que nada tenha sumido, às vezes pode sumir, né, misteriosamente. Então que não aconteça nada com as provas, e que essa família consiga sim o que eles procuram, que é justiça pelo filho deles, ou pelo menos uma resposta lógica, uma resposta legal, lógica aí em relação ao que aconteceu com o filho deles. Eles não vão deixar por isso mesmo, e se fosse o meu filho, eu também não deixaria. Então eu desejo toda a força a essa mãe e a esse pai, os meus mais sinceros sentimentos, e muito sinceramente não sei se tenha alguma coisa que possa assim dar só uma amenizadinha. E eu espero que a resposta ela se ilumine assim para a polícia como se fosse um farol, que não reste dúvida, que só se tenha certezas, que tudo seja muito fácil de resolver, tudo seja muito rápido, e que tudo seja muito guiado, e que o resultado final seja exemplar, para que não aconteça com o filho de outra pessoa. Eu fui muito marcada na outra rede, então eu queria agradecer a todas as pessoas que me marcaram. E eu vou falar para vocês que pesquisar esse caso foi um soco no estômago, sinceramente. Eu não quero nem imaginar o que é viver essa situação, que é o que esses pais estão passando nesse momento. Então eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.